Pois bem, eu tive a minha experiência com Deus faz muitos anos. Tinha apenas 6 anos de idade quando ouvi falar do Evangelho. Um tio meu, que havia aceitado a Cristo como seu Salvador, me falou do amor de Deus. Só que eu resisti muito na época, dado a minha religião e toda aquela preocupação com a família, mas a semente ficou plantada, isso é o mais importante. E esta semente plantada aos 6 anos de idade veio germinar quando eu tinha 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu tomei a minha decisão por Cristo. Se bem que antes disso, muitas coisas aconteceram nesse período entre eu ouvir o Evangelho e aceitar a Cristo como meu Salvador. Foram anos de muita luta, de muita angústia, porque havia uma resistência. E eu tive uma infância assim muito sofrida, perdi meu pai com 5 anos de idade, e depois a família praticamente se desintegrou, e eu tive que sair de casa muito cedo. Aos 10 anos de idade eu tive que abandonar praticamente o lar, e nesse período eu tive as minhas experiências amargas, inclusive já no caminho da marginalidade. Tive muitos problemas, mas o Senhor tinha um plano com a minha vida. E um de meus irmãos veio trabalhar comigo, e ele já tinha também aceitado a Cristo como seu Salvador, e ele me falou de Jesus. E no dia 8 de outubro de 1966, nós fomos para a igreja, numa escola dominical, onde o tema daquela lição era o chamado de Deus o chamado do rei para o serviço. Este era o tema. E naquela manhã eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E daí para frente, muitas coisas mudaram, é claro. Mais tarde eu tive a minha chamada missionária, a minha chamada ministerial, e depois desta chamada eu tive assim uma certa dúvida, mas o que eu faço agora? Deus me chamou assim de uma forma muito clara, e eu não tinha nenhuma instrução, não tinha assim um Barnabé, né, que pudesse ajudar como ele fez com Paulo, ou o Barnabé com o João Marcos lá, que deu toda a assistência, orientando, ou um Eli com o Samuel. Não tive isso. Então foi muito difícil, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Comecei a me informar o que eu deveria fazer, e a sugestão de alguns foram: olha, você deve ir para um seminário para que possa se preparar para poder fazer um bom trabalho para Deus. E foi o que eu fiz. No ano de 1975 eu fui para um seminário, me formei em teologia, e aí voltei para Joinville e aqui comecei o meu ministério. No ano de 1977 nós começamos um trabalho aqui em Joinville, e esse trabalho começou a criar corpo. Nós começamos a ter um trabalho de evangelização à noite, depois surgiu a campanha A Última Casa. Era uma evangelização de casa em casa, através de literatura, de cursos bíblicos, e isso deu muitos resultados, muitos mesmo. Mais tarde, a organização que nos forneceu o material, a Cruzada Mundial de Literatura, ela nos convidou para que a gente pudesse divulgar esse trabalho que foi feito em Joinville em outros estados. E eu aceitei o convite, fui para o Rio Grande do Sul, lá começamos o trabalho, já dentro desse modelo de levar a igreja às ruas para evangelizar. E mais tarde esse trabalho foi divulgado nos meios de comunicação, principalmente o jornal dessa organização, e logo surgiram os convites. Nós fomos para a Paraíba, lá implantamos o mesmo trabalho junto ao Seminário Betel Brasileiro,
E foi muito lindo porque muita gente, né, foi avivada, muitas igrejas, e o mais importante é que esse era um trabalho interdenominacional, ou seja, trabalhava-se com todas as igrejas. E foi muito lindo. Então, dali para frente, a coisa foi se desenvolvendo. Trabalhei no Rio de Janeiro também com o mesmo projeto, mais tarde no Amazonas, e a região sul aqui praticamente ficou sob o meu comando durante um grande período, um período de 13 anos. E Santa Catarina mesmo, nós começamos a primeira casa aqui em Joinville e terminamos o estado. Todos os municípios, todas as casas do estado foram visitadas. Mais tarde, isso foi na década de 70 ainda, e na década de 80 nós tivemos uma parte da campanha Última Casa, que ela terminou em 81, e logo em 84 nós tivemos aqui a campanha A Última Alma, que foi muito interessante também. Mas a coisa foi cada vez crescendo mais, e normalmente os propósitos de Deus, eles são muito amplos. Então, o que aconteceu mais tarde é que eu tive um convite, depois de estar 13 anos no campo missionário, trabalhando em vários estados, recebi o convite para voltar para Joinville e assumir aqui a SASEDEP, né? Na época a SASEDEP, e um trabalho social, um trabalho diferente, com dependentes químicos, com crianças carentes, etc. E desse período da SASEDEP foi quando eu tive o conhecimento do projeto de alfabetização, Alfalite, alfabetização através da literatura. E fiquei muito empolgado com isso, e no ano de 1996 eu tive a oportunidade de trazer esse projeto para Joinville e começar aqui o projeto de alfabetização, um novo capítulo na minha história, né? Da evangelização agora para um trabalho extremamente social, que é o caso, né, a alfabetização de jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de, em idade própria, frequentar uma escola. E foi muito lindo. E estamos até hoje trabalhando, fazendo esse tipo de trabalho. Hoje não é mais Alfalite, mas sim Alvoler, alfabetização voluntária, ler para crer. E o outro trabalho que a gente desenvolve é o curso bíblico internacional Encontro com a Palavra. Esse curso já está em mais de 70 países, em mais de 40 idiomas e dialetos, e eu já há 12 anos venho trabalhando com isso aqui no Brasil. Nós estamos hoje em 110 emissoras de rádio, e através dessas emissoras de rádio nós estamos alcançando hoje 104 penitenciárias, e tem sido a nossa maior clientela, os que estão encarcerados. Hoje nós temos quase 5.000 encarcerados que são cadastrados, que alguns já fizeram o curso, porque são no total de 13 lições, são 13 livros que a pessoa recebe gratuitamente. E as aulas através do rádio e através da internet. E a pessoa recebe o material impresso, que são os livros, né, um total de 13, para que ele possa acompanhar e assim a gente poder ter esse discipulado, ter esse contato com os nossos alunos. Então, esse é o nosso trabalho hoje. Tive um privilégio muito grande também de poder trabalhar com a Associação Evangelística Billy Graham. Trabalhei no México, participei do projeto Minha Esperança no México. Foi um trabalho muito lindo e que envolve todas as igrejas. Ali participaram 25.000 igrejas. E depois tivemos a responsabilidade de trazer esse projeto para o Brasil, que trouxe muitos benefícios também. Muitas igrejas participaram, quase 100.000 igrejas no total de igrejas, sedes e congregações, um total de quase 100.000 igrejas. Na verdade foram 97.000 igrejas que participaram desse projeto. Foi muito interessante e foi um privilégio poder participar, né, de uma organização como a organização do evangelista, né, do grande evangelista Billy Graham, que ele está fazendo agora, inclusive em novembro, 95 anos, que tem uma história linda, maravilhosa, tem deixado um legado, né, para todas as igrejas e para todos os ministros de praticamente todo mundo, né? Então esse foi um trabalho bastante
compensador, porque eu hoje viajo em algumas cidades do Brasil e vejo frutos desse trabalho. Então vale a pena. Eu gostaria, né, de aproveitar já e dizer que você pode também fazer, né, ter uma vida mudada, transformada. É só você ter essa disposição em entregar a sua vida para Cristo, fazer uma decisão por Cristo, como eu fiz há mais de 40 anos atrás. Vale a pena. Esse mundo não deixa, ou seja, o que ele nos oferece é muito banal e insignificante diante daquilo que Deus nos oferece. Então, eu aproveito essa oportunidade para desejar a você uma experiência também, que você possa ter uma experiência de vida, assim como o Senhor me alcançou quando eu já estava no caminho da marginalidade. Você pode também ter uma experiência dessa, ter a sua vida transformada e ser uma bênção para a sociedade. Hoje nós estamos aí com esses projetos todos que têm trazido, né, muitos benefícios para as pessoas das mais diferentes igrejas. Hoje o projeto Alvoleiro envolve praticamente todas as igrejas. Estamos com o poder público, inclusive estamos aí em parceria com a Secretaria de Educação. Durante 14 anos nós tivemos o apoio, né, da Tupi, que nos apoiou, que nos ajudou. E agora estamos, né, tendo novamente o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Educação, e aproveito para convidar você para fazer parte também desse projeto. O projeto Alvoleiro é exatamente para aquelas pessoas que gostariam de fazer algum trabalho voluntário e não sabe como. Venha falar conosco, você vai ter aí as informações sobre como entrar em contato conosco, telefone, site, etc. E será um prazer muito grande poder compartilhar com você algo que, com certeza, eu tenho absoluta certeza que vai lhe trazer muito contentamento, muita alegria, muita felicidade. Jesus Cristo para mim é tudo, tudo mesmo. Como diz o hino, né? Sem mim nada, aliás, a palavra diz, né? Sem mim nada podeis fazer. E para mim, Jesus, desde, né, que eu tive essa experiência com Deus, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, até hoje, o que Ele tem preenchido na minha vida, né? Porque o homem tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E realmente foi o que aconteceu comigo. Hoje eu posso dizer, Ele preencheu o meu vazio. Isso pode acontecer com você. Então faça isso. Aproveite, entregue a sua vida para Jesus e Ele vai preencher, porque Ele é tudo. Jesus é o Filho de Deus, é o que morreu em nosso lugar, tomou, né, os nossos pecados, levou sobre a cruz os nossos pecados, e Ele é a solução. O Senhor Jesus é a solução para todo ser humano que deseja uma vida melhor, que deseja o céu, porque não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz, né, ninguém vai ao céu senão por Ele. Ouvindo o depoimento do pastor Leandro, nós começamos até a ficar um pouco constrangidos, porque ele vive uma vida de doação. Ele realmente se entregou totalmente para Jesus, a ponto de viver uma vida onde a preocupação dele é o próximo, onde ele começa a se preocupar com o próximo em todas as áreas, em muitas áreas da vida dele. Olha só o quanto ele trabalha com relação a esse livro, onde vai lá dentro do presídio e toca e transforma as pessoas, até pessoas que são analfabetas e outras pessoas, porque ele quer que o amor de Jesus invada não só a vida dessa pessoa, mas de toda a família dele. Então, o pastor Leandro, ele realmente tem uma vida totalmente entregue ao Senhor, a ponto de se preocupar totalmente com o próximo. Então, que eu e você nós possamos aprender com ele, a ponto de realmente servir as pessoas que precisam de ajuda, porque é o que Jesus faria se ele estivesse ainda conosco aqui, né, passeando, caminhando com a gente, vivendo, trabalhando. Ele iria se preocupar com o próximo. Então que nós possamos, através desse exemplo de vida, ser um pouquinho parecido com ele e se preocupar e ajudar o próximo a cada dia. Sem Jesus, nós não somos nada, porque Ele é a nossa esperança. E que Deus te abençoe.